Que a graça, a paz e o amor de Deus estejam com todos vocês que estão assistindo esse vídeo, com as suas famílias. Nesse dia, em nome de Jesus, eu quero trazer uma mensagem que está no Evangelho de João. E eu quero fazer uma pergunta para a nossa reflexão. Você realmente ama a Deus? Você sabe o que significa amar a Deus? Será que amar a Deus é apenas dizer, Deus, eu te amo? Será que amar Jesus é só dizer, Jesus, eu te amo, levantar os braços e dizer aleluia, e dizer, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és tudo na minha vida, eu te amo? Será que é só isso? Vamos ler um texto que está aqui no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, vejam só que coisa interessante que Jesus fala aqui. Ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A gente acabou de ler aqui isso no versículo 21. Então, o que é amar Jesus? Se você tem os mandamentos dele, ou seja, se você conhece os mandamentos, se você tem ouvido, tem tido acesso a esses mandamentos de Jesus, isso é ter os mandamentos, é ter um conhecimento, ter acesso a esses mandamentos. Quais seriam esses mandamentos? Só para a gente compreender. São todos os ensinos de Jesus, tudo aquilo que Jesus ensinou. Que, resumindo o que ele ensinou, é amar a Deus e amar o próximo. O que é amar a Deus? Amar a Deus é dar prioridade a Ele, segui-lo de todo o coração, ter tempo para Ele na sua vida, servi-lo com as motivações corretas, procurar andar na sua presença, obedecê-lo. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. É ter Deus como aquele que é mais importante para você do que tudo, a quem você serve mais, a quem você dá prioridade, aquele com quem você quer ter um relacionamento íntimo, de oração, meditação nas Escrituras, adoração, consagração. Você dá o seu tempo maior para Ele, você vive em função dEle, para fazer sua vontade. Isso é amar a Deus. O que é amar o próximo? É fazer o bem às pessoas. É não matar, não roubar, mas não só isso. É não falar mal, é não mentir, é não prejudicar as outras pessoas, é não ser desonesto, não trapacear. Procurar ajudar fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, servir aos outros, se doar. Amar o próximo envolve tudo aquilo que você faz em benefício do outro. Isso é amar o próximo. Então, esses são os mandamentos de Jesus. E ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse detalhe é interessante. Não basta ter os mandamentos, ter um conhecimento, ter acesso aos mandamentos, ter sido ensinado nisso. É preciso guardar os mandamentos. O que significa guardar os mandamentos de Cristo? Obedecer, praticar. Jesus ele deu os seus mandamentos para que nós
os guardássemos, praticássemos essas coisas, procurássemos viver esses mandamentos na nossa vida. Os mandamentos de Deus não são coisas para serem ouvidas e esquecidas, mas ouvidas e praticadas, vivenciadas. Isso é guardar os mandamentos. Guardar não é só você ouvir, aprender e guardar no coração e viver de qualquer jeito. Guardar no coração significa você procurar, a partir do momento em que você ouve, viver de acordo com o que você ouviu. Então essa é a vontade de Deus. E ele diz claramente que aquele que o ama guarda os seus mandamentos. Essas coisas estão juntas, elas caminham juntas. É impossível alguém amar a Cristo e não guardar os seus mandamentos. É impossível. Todo aquele que ama a Jesus guarda os seus mandamentos. E aí você pode estar se perguntando, mas ninguém consegue guardar os mandamentos. Quem é que consegue obedecer com perfeição? Então todo mundo vai para o inferno, porque ninguém obedece a Deus de maneira perfeita. Ninguém é totalmente santo. É verdade, muito bem observado. Ninguém é perfeito, ninguém é totalmente santo. Agora, o que Deus espera de nós? Não é que a gente seja perfeito, mas o que Deus quer ver em nós é uma busca constante por santidade. Como ele disse, sejam santos, porque eu sou santo. Deus quer ver no coração das pessoas uma busca intensa por santidade, por mudar de vida, por ser uma pessoa diferente. Esse é um sinal de que a pessoa se converteu. Quando você se converte, você é transformado numa nova criatura. Você é regenerado, segundo o que a Bíblia diz. O Espírito Santo vem habitar dentro de nós e transforma o nosso coração, nos liberta da escravidão do pecado, nos leva a viver em novidade de vida. E aí o que acontece? A pessoa que se converte, ela passa a ter prazer em obedecer a Deus. Essa é que é a diferença. Aquele que é de Deus, ele tem temor a Deus, ou seja, ele tem um desejo de agradar a Deus, de viver em santidade. Ele busca isso, ele procura isso todos os dias da sua vida. Ele rejeita o pecado, ele odeia o pecado, ele busca em Deus uma transformação, uma libertação constante. Quando ele peca, o Espírito Santo o mostra aquilo, revela o seu pecado e ele se sente mal, se sente triste, culpado. E o que é que ele faz? Se arrepende, pede perdão a Deus, se levanta e continua vivendo, buscando viver em obediência. Essa é a característica daquele que é de Deus, daquele que ama a Deus de verdade. Aquele que ama a Deus, ele está lutando constantemente contra a sua natureza pecaminosa. Ele está procurando se encher do Espírito para que a carne, a sua natureza má, não reine na sua vida. Ele está procurando ser santo, ele está procurando agradar a Deus. Ele tenta ao máximo não pecar, ele tenta se desviar do mal, das tentações e viver uma vida de obediência. Ele não vai alcançar a perfeição, mas o seu objetivo é esse, é a perfeição, que a gente só vai alcançar no céu. Mas aquele que é santo, que ama a Deus de verdade, ele busca, ele tenta de todas as maneiras se apegar a Deus para andar no Espírito e viver em obediência. Ele luta contra o pecado. Ele não aceita o pecado como uma coisa normal na sua vida. Ele tem temor. Ele quer agradar a Deus. Essa é a grande diferença, porque aquele que não ama a Deus, ele vive de qualquer maneira, ele gosta de pecar, ele sabe que está errado muitas vezes, mas ele não tem temor a Deus, ele continua praticando aquilo, ele não se arrepende,
não pede perdão, o máximo que ele sente às vezes é remorso, ele não procura mudar, não tem desejo de mudança, ele não sente a consciência pesada, peca, gosta de pecar, justifica o pecado, ainda procura apoio na Bíblia para pecar. Essa é a característica daquele que não tem Deus na sua vida, que não o ama de verdade e que não procura viver em obediência aos seus mandamentos. Se você é de Deus, isso vai ser uma característica na sua vida. Amar a Deus. E como é que nós manifestamos o amor a Deus, a Jesus? Guardando os seus mandamentos, procurando viver em obediência à sua palavra. Todos os dias da sua vida examinando a si mesmo, vendo onde pode melhorar, procurando melhorar, pedindo a ajuda de Deus, clamando por libertação, por ajuda. E o cristão, a cada dia que passa, ele vai se santificando mais, ele vai sendo transformado, ele vai sendo liberto dos pecados e ele vai crescendo. É assim que vive aquele que ama a Deus. Aí eu queria que você se perguntasse, você realmente ama a Deus? Isso que eu falei descreve a sua vida? Você luta contra o pecado? Você a cada dia está crescendo, sendo uma pessoa diferente? Ou você vive no pecado? Tem prazer no pecado? Não se arrepende? Não tem temor a Deus? Ser cristão é mudar de vida, é ser transformado, é ser regenerado, é ser feito uma nova criatura para viver uma vida de santidade, libertos do pecado para servir a Deus. É assim que é um cristão. E ele diz mais, aquele que me ama será amado por meu Pai. Ou seja, quem me ama, e quem me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Ele será amado por meu Pai. Ou seja, para ser de Deus, para ser alvo do amor de Deus, Deus ama a toda a humanidade, mas quando ele fala ser amado pelo Pai aqui, ele está falando ser amado no sentido de ser alcançado pelo amor de Deus, alcançado por tudo aquilo que o amor de Deus tem preparado. Então, para você viver isso, você tem que ser uma pessoa que está vivendo uma vida transformada. E eu também o amarei e me manifestarei a ele, ou seja, quem é de Deus, que se converteu de verdade, ele ama a Jesus, ele procura obedecer, o Pai o amará, Jesus também o amará e se manifestará a ele, ou seja, ele vai andar em comunhão com Cristo, ele vai andar na presença de Jesus. E ele diz mais no versículo 23, que se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, que é o que ele já disse antes, e ele acrescenta mais isso, viremos para ele e faremos nele morada, ou seja, aquele que se converte, que passa a viver uma vida de obediência, de amor a Deus, guardando os seus mandamentos, ele passa a ser morada do Pai, ser morada do Filho e também morada do Espírito Santo, ou seja, Deus, a Trindade Santa, vem morar dentro dele, habitar dentro dele. E ele termina dizendo, quem não me ama não guarda as minhas palavras. Então, o sinal de que alguém não ama a Deus é o fato dele viver no pecado, dele viver em desobediência. Então reflita nisso, porque hoje em dia, muita gente diz que ama a Deus, que se converteu, que é de Jesus, mas vive no pecado. Vive adulterando, vive se prostituindo, vive se embriagando, vive mentindo, vive sendo desonesto, é avarento, ama o dinheiro, é orgulhoso, é soberbo, é invejoso, é mau, é hipócrita, é uma pessoa mau caráter, faz todo tipo de coisa errada, mas diz que ama a Deus, diz que é cristão. Isso não é ser cristão, isso não é amar a Deus. Quem ama a Deus muda de vida, é transformado dia após dia. Ele não vai ser perfeito aqui nessa terra, mas ele caminha para isso, ele busca isso, e a cada dia ele alcança um crescimento espiritual onde ele vai mudando de vida. Aí eu te pergunto mais uma vez para finalizar, sua vida é assim? Então
examine a você mesmo. Será que realmente você ama a Deus? Realmente você é de Cristo? Porque quem é de Cristo tem mudado de vida, tem vivido uma vida de obediência, de busca de obediência aos mandamentos de Cristo. Então reflita nisso, em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus.